Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício crime, redimindo aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Revelar a escuridão, minha alma anseia do teu bem. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada, faz em mim morada. Fica, Senhor, meu Salvador. A outra parte diz bem assim: a sombra da noite, a sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe, não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Cadê o coral da graça? Diga, fica, Senhor. Fica, Senhor, tens meu coração, para pousar. Faz em mim morada, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A segunda parte de novo: a sombra da noite, a sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe, não me deixe só no caminho. Oh, glória, ajuda-me até chegar. Solta a voz daí, cristão. Fica, Senhor, para pousar. Faz em mim morada, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Coloque de pé, por favor. Boa noite a todos em casa, boa noite a todos aqui na igreja. E continua louvando com palmas. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. É a mais pura verdade. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor. Os homens, vamos lá, apenas os homens. Fica, Senhor, já se faz tarde. Mas tá lindo. Tens meu coração? Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada. Fica, Senhor. Irmãs, vem chegando a vez de vocês. Apenas as irmãs. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada. Faz em mim morada. Fica, Senhor. Fica, Senhor.
Senhor, fica, Senhor. Para terminar, todo o povo de Deus, vamos juntos, fica. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. E aplauda Jesus bem forte. Diga graças a Deus. Glória a Deus, tudo vai bem? Já cumprimentou o seu irmão? Não fizemos, pois passa agora. Diga boa noite, meu irmão. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Diga saudade de tu. Pronto, de ti, melhor, né? E abençoe de lá, abençoe de cá. E solta o som daí, ministro. E nós vamos fazendo agora uma sequência. Segue nas palmas assim, ó. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Vamos lá. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ser lavados pelo sangue de Jesus. E os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ser lavados pelo... De novo, eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ser lavados. E os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ser lavados. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei. Anda aí, ó. Ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei. Ruas de ouro, mar de cristal. Vem, Espírito de Deus. Vem, incha o meu ser. Vem, Espírito de Deus. Vem, incha o meu ser. Por essas ruas de ouro eu andarei. Ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei. Ruas de ouro, mar de cristal. Vem, Espírito de Deus. Vem, incha o meu ser. Vem, Espírito de Deus. Vem. E de novo, eu tenho um barco. Diga lá. Eu tenho um barco. Vem, e é pra terminar, vem, Espírito de Deus, vem,
vem e encha o meu ser. Vem, Espírito de Deus. Vem e encha o meu ser. E aplauda Jesus, pessoal. Glória a Jesus. Diga amém. Como é? Diga. Eu estava esperando, era o glória. Mas glória a Deus, amém. Boa noite para todos. Que o Senhor nos dê um culto iluminado, que a palavra toque no nosso coração. Essa é uma noite de comunhão, vamos comer do pão, vamos beber do cálice. Se o tempo permitir, quem sabe transmitirmos, se não, a bênção já vai alcançando a amiga em casa também. A palavra de ordem agora é: me realizo. Coloca a mão no coração e o nosso coração vai se preparando para receber mais de Deus. Pai, oh Pai precioso, Pai eterno, santo, maravilhoso, Deus nosso, príncipe da paz, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, Deus forte, me realizo em Ti, Senhor. Louve Jesus, Tu és o dono. Jesus, Tu és o dono, Bom é louvar a Deus. o dono do meu coração. É lindo louvar a Deus. Faze da minha vida um lugar de adoração. Tu és o meu verdadeiro e único Deus. Tudo que tenho é teu, Jesus. Novamente do início, Jesus, Tu és o dono. Jesus, Tu és o dono do meu coração. Faze da minha vida um lugar de adoração. Tu és o meu verdadeiro e único Deus. Tudo que tenho é teu, Jesus. Sentir os Teus braços me envolvendo. Sentir os Teus braços me envolvendo, Tuas mãos me tocando. Como é bom, Senhor, poder Te adorar e exaltar. Me realizo na Tua presença. Tu és o meu cântico, a minha canção. Viver ao Teu lado e sentir Teu abraço. Fazer a alma se purificar. Me realizo na Tua presença. Tu és o meu cântico, a minha canção. Viver ao Teu lado e sentir Teu abraço. Fazem a alma se purificar. Mais uma vez, louve com a alma. Jesus, Tu és o dono. Jesus, Tu és o Receba o dono, nosso louvor, Senhor. dono do meu coração. Feito com sinceridade. Faze da minha vida Lugar de adoração. um lugar de adoração. Tu és o meu verdadeiro e único Deus. Glória a Deus. Tudo que tenho é teu, Jesus. Sentir os Teus braços. Sentir os Teus braços me envolvendo, Tuas mãos me tocando. Como é bom, Senhor, poder Te adorar e exaltar. Me realizo
canção, viver ao teu lado e sentir teu abraço, fazem a alma se purificar. Aleluia, aleluia. Oh Pai, dedicamos esse tempo para louvor. Dedicamos este tempo, ó Pai, glorificando, exaltando o Teu nome, Senhor. Ah, é um tempo precioso, é um tempo tão lindo em que o Senhor visita a Sua igreja, em que o Senhor visita nosso coração e nossa vida com a Tua presença que é santa. Ah, vai orando, cristão, vai orando, amigo, desde o visitante até quem é de casa. Vá glorificando e se envolvendo na presença do Altíssimo. Nos envolvemos agora, Pai. Nos realizamos em Ti, meu Rei. A nossa alma respira alívio quando nos encontramos contigo, Pai. A nossa alma enriquece, se levanta ao toque do Senhor. Ah, pois nós agradecemos, pois nós engrandecemos ao Rei, que é o motivo da nossa canção. Vá se aquecendo, amigo, na presença do Altíssimo. Engrandeça o Senhor com o seu louvor, com a sua voz, e aproxime do Senhor. Aleluia. Você louvará: me realizo na tua presença, me realizo na tua presença. Tu és o meu cântico, a minha canção, viver ao teu lado e sentir teu abraço, fazem a alma se purificar. A igreja faz silêncio um minutinho. Pai eterno, ah, Pai eterno, toca-nos, Pai, de um modo precioso. Toca nossa alma, o nosso coração de um modo espetacular, de modo que ninguém mais toca, Pai. O toque do Senhor é precioso e é o que nós mais precisamos. Os teus filhos na tua luz e na tua presença, na presença de Jesus. Ajude-nos, ó Pai, a cada tempo ser homens espirituais. Ajude-nos, Pai, a cada tempo darmos passos até o Senhor, nos desligando, ó Pai, de tudo aquilo que nos trai atenção e ligando apenas ao Senhor, ao Criador. Vá glorificando a Jesus agora. Como o som de muitas águas, a sua voz vai se fortalecendo. Como o som de muitas águas, a sua voz vai agora clamando e clamando e clamando, e orando e buscando a face do Altíssimo. Pai, não temos dúvida, Pai, que o Senhor é maior e conosco está. Oh glória, nosso muito obrigado, em nome de Jesus. E você aplaude a Jesus bem forte a Jesus. Oh glória, nosso muito obrigado, Senhor. Tu és bom, nós cremos. Amém. Amém. Boa noite, povo de Deus. Sente um minuto, por favor. Raridade é a palavra certa. Às vezes a nossa alma fica apertada, angustiada, decepcionada, cansada, e chegamos em alguns momentos até a pensar: cadê Deus que não me ouve? Pois a lição dessa canção é o valor que nós temos para Deus. Inclusive é a lição que a gente vai estudar daqui a pouquinho.
Vira para o seu vizinho e diz para ele: você tem grande valor para Deus. Enquanto o ministro louva, abra sua Bíblia em Filemão. Raridade é o nome da canção. Filemão é o que estudaremos. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isto é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Declare toda a igreja: você é o espelho. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai ter. Ele está aqui. Se o mundo te fizer cair, Diga você. você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Oh, isso é profundo. Você é precioso. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Oh, glória a Deus. Pai, até nos momentos de tribulação, faça-nos lembrar
do valor que nós temos para o Senhor. E dê-me sabedoria, Pai, para transmitir esse recado que o Senhor pôs no meu coração, em nome de Jesus. E a igreja aplauda forte ao Rei, ao Senhor, e diga: Deus me ama, e o resto é resto. Depois louvamos mais. Filemon é o livro, abra a tua Bíblia lá, está praticamente lá mais para o final da Bíblia, pertinho de Hebreus, é o assunto que a gente vai estudar hoje. Filemon é um livro tão curtinho que não tem capítulo, são apenas alguns versículos. É curtinho, mas o entendimento, a revelação é muito profunda. Vou resumir antes da gente começar a leitura. Filemon foi um filho na fé do apóstolo Paulo. E essa carta a Filemon, explicando o mistério primeiro da carta, não se tinha a tecnologia toda que nós temos hoje. A comunicação entre as igrejas, a comunicação entre os cristãos, era muito por carta. Não se tinha essa tecnologia. Olha que mistério é esse, eu estou dentro de uma igreja e falando com pessoas em casa. Não se tinha essa tecnologia. Não se tinha essa tecnologia de fax, muito menos de WhatsApp. Agora onde é o WhatsApp? É o Zap. Não tinha essas coisas, nada. Então o método do apóstolo Paulo, ao pregar em toda a Ásia Menor, de saber, de buscar informações de como estavam os irmãos, era por cartas. Por isso você percebe que na Bíblia há várias cartas. De Atos em diante, na verdade, Coríntios em diante, são cartas, exceto o Apocalipse. De modo que são cartas de fato, são depoimentos escritos à caneta, assim entendo, e que essas cartas iam caminhando pelas cidades, iam caminhando para as pessoas com alguma notícia, buscando notícia, como é que os irmãos estão. Exemplo, é como talvez um amigo meu lá do Rio de Janeiro, que eu morei lá aproximadamente 7 anos, se não houvesse essa tecnologia toda, ele mandasse carta para mim aqui em Criciúma. Ô, seu Sodré, eu soube, rapaz, você vai ser pai, e então, como é que tá, dona Fran? Ah, tá assim, tá assado, a fada do enjoo já venceu, agora tá na fada do desejo já deu uma vencida também, e assim vai. Então, são informações que se buscava. Alguns era perguntando, outras já era informando, e assim se sucedia. Muitas cartas eram direcionadas à igreja, e muitas cartas eram direcionadas a pessoas, como é o caso dessa que a gente lê hoje, Filemon. Então o apóstolo Paulo escreveu uma carta para Filemon, buscando informações a respeito dele, da fé dele, da vida dele e de como tudo estava. E uma coisa eu te falo, nessa carta o apóstolo Paulo até elogiou a atitude de Filemon como um servo de Deus. Até elogiou, isso está nos primeiros versos, versículo 4, olha o que diz: graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. É filho na fé, né? Ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Versículo 7, Paulo continua: eu tive grande gozo, alegria e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Então Paulo nessa carta, no início, ali no cabeçalho da carta, ele vem elogiando e dizendo: Filemon, eu recebi notícia boa a teu respeito, eu recebi notícia de que você está sendo um servo fiel, recebi notícia que você está sendo usado por Deus para consolar, para reanimar o coração das pessoas. Pois eu digo Filemon como filho, ou melhor, como pai na fé, pois estou orgulhoso de ti.
Que bonito. Aqui primeiro eu abro parênteses. Pessoal, ainda antes de entrar na gravação eu disse, hoje foi um dia de salvação. Hoje levamos 15 pessoas a Jesus pelas águas do batismo. Que coisa linda, é vitória, aplauda Jesus. Isso é lindo. São pessoas tomando a decisão a Jesus. Diga graças a Deus. Que precioso, é lindo o pai na fé, explicando aqui o mistério espiritual. É lindo o pai na fé ver o progresso dos seus filhos na fé. Que daqui do nosso meio logo mais surjam obreiros, presbíteros, reverendos, evangelistas, ou talvez sem cargo nenhum na igreja, discretamente na igreja, mas lá fora sendo um fogo do céu, e lá fora sendo uma bênção na mão de Jesus, despovoando o inferno e povoando o céu. Diga, Deus é bom. Então Paulo demonstrou esse orgulho do seu filho na fé, Filemão. Aí lá a certa altura ele fez um pedido, e esse pedido, veja, se ele era o pai na fé, o filho na fé já ficou assim meio que, em aspas, meio que devendo favores, como se fosse, eu preciso fazer, mas não foi pelo preciso fazer não, foi por amor a Jesus o pedido. Olha o que diz aqui, versículo 8, pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, é pai na fé, poderia pedir com carinho e ser atendido. Todavia, eu peço-te, antes por caridade, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, aquele já tinha 60 e alguns anos, e também agora, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele usa essa expressão, mas na verdade foi no tempo de Nero. Ele estava preso, mas preso por Jesus Cristo, por quê? Pela causa do Evangelho. Pois bem, o que mais? Versículo 10, leia o 10 comigo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. 12. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. 14. Mas nada quis fazer sem o teu consentimento. Nada quis fazer sem o seu consentimento, para que não fosse, ou melhor, sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Para aqui eu vou te explicando a questão histórica, para entender bem a lição. Pois o Paulo estava escrevendo uma carta para o seu filho na fé chamado Filemão. E aqui nessa leitura já surgiu um outro nome. O outro nome é Onésimo. Então vai entendendo bem. A Escritura nos diz, o fundo histórico também nos diz, que esse homem chamado Onésimo, ele era escravo de Filemão. Naquela época, ainda hoje a gente vê algumas notícias e a gente até se assusta de pessoas ainda vivendo em ritmo, em regime de escravidão. Mas voltando, naquela época a pessoa era propriedade, a pessoa era comprada, e ali então, uma vez comprada, ela vivia o resto dos seus dias na situação de escravo. Ou também ela se vendia por conta de uma dívida que não tenha conseguido pagar. Onésimo em uma dessas situações viveu, ou porventura já vinha de uma família escrava e ele acabou herdando também a condição de escravo. Pois bem, então esse Onésimo, ele era escravo de Filemão, mas em uma certa ocasião o Onésimo fugiu. Ele não desejava continuar o resto dos seus dias daquele jeito. Ele não desejava continuar o escravo o resto dos seus dias.
Então houve uma oportunidade, ou ele maquiou uma oportunidade, e quando viu a chance, pois ele então fugiu uma distância de 1.500 quilômetros, saiu do local chamado Colossos, e foi parar bem pertinho onde Paulo estava, que era em Roma. E diz o livro sagrado, que esse preso, esse escravo, se encontrou com Paulo, e o Paulo era amigo de Filemão. Está entendendo? Quem entende balança a mão e diga: estou entendendo. Vá gravando os nomes para não se perder. De modo que Paulo, como amigo do dono do escravo, podia pegá-lo então e falar: volta, você tem de voltar. E aqui tem um mistério que é muito sério, eu quero que você entenda. Quando o escravo fugia, ele tinha duras punições. Alguns donos pegavam aquela, sabe, aquilo que marca gado? Ô pai, fugiu o nome certinho. Aquele marcador de gado. Pronto. Pegava aquilo e marcava o escravo fugitivo. Colocava algum símbolo na testa dele, fugitivo. Diga misericórdia. Em outros casos a punição ainda era mais séria, o deixava preso o resto dos seus dias. E um terceiro e último caso, mais sério ainda, o matava, só para não dar mau exemplo para os demais escravos. Quem entende até aqui, diga: eu entendo. De modo que, para que eles conseguissem fugir de uma punição, eles então procuravam uma alternativa, procurava alguém para ser intermediador com o seu patrão, com o seu dono. E foi exatamente o que o Onésimo fez. Ele seguiu até Paulo, e então com Paulo conseguiu uma graça maravilhosa. E a coisa é santa. Paulo era um homem de Deus. A primeira coisa que Paulo fez em favor de Onésimo foi falar a respeito de Deus, foi falar a respeito de salvação. Ele recebeu o recado da salvação e recebeu o Senhor como legítimo Senhor e Salvador. Aí já não era mais o mesmo Onésimo, agora ele era uma nova criatura, como hoje foi. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Só que o Paulo deu uma recomendação, falou: ô Onésimo, você precisa voltar ao seu Senhor. Aqui abra parênteses, igreja. Há algumas coisas que mesmo pós-batismo devemos honrá-las. Como outro dia eu já falei, é aquela pessoa que já devia lá uns 14 meses de aluguel. Aí a pessoa batiza. Aí agora vai lá o dono da casa bater na porta dela: ô seu fulano, eu vim lhe cobrar o aluguel. Aluguel? Não lembro de aluguel. Como assim não lembra? Os 14 meses que você está me devendo. Ele: ah, já entendi. Quem devia o aluguel para você morreu. Vai entendendo a malandragem. Morreu. Agora eu sou um novo cidadão. Aí até usou a Bíblia. As coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo. Pois eu não lhe devo nada. Aí eu te pergunto, isso eu já contei outro dia. Eu te pergunto, ele deve? Mesmo sendo uma nova criatura, ele deve? Deve. Há assuntos naturais, materiais, que são devidos. Pois o Paulo, quando recebeu o Onésimo, primeira coisa que ele fez foi dar salvação, foi falar a respeito de Deus. Ele agarrou a mensagem e se transformou e tornou um novo homem. Mas Paulo recomendou: amigo, bonito, com Deus você já está em dia. Agora eu tenho uma lição para você. Você precisa voltar para o seu Senhor. Você precisa reparar as coisas que ainda estão estragadas. Você precisa consertar aquilo que está fora do lugar. Se você porventura já não tinha prosa com os pais, que Jesus te abençoe para que isso tudo seja consertado. Se você porventura já estava mudo e calado,
em relação à sua esposa, pois vença isso também, que seja um novo homem em tudo, em nome de Jesus. E que também sejamos bons pagadores. Se porventura a coisa se atrapalhou financeiramente, o mínimo que podemos fazer é falar: olha, rapaz, eu agora estou me organizando. O mínimo, né? Eu agora estou me organizando. De fato, a vida financeira deu uns atropelos, mas eu fiz meus cálculos e desse jeito, desse, eu consigo honrar e ficar em dia contigo. Topa? Está ok? A pessoa disse ok, está renegociada a dívida. Amém, gente? É melhor do que como pessoa que se diz correta diante de Deus e incorreta diante do homem. E não pode. Então Paulo ensinou lições preciosas aqui. O Onésimo já estava correto diante de Deus porque ele recebeu a salvação. Agora ele precisava ficar correto também diante dos homens. E ele recomendou: volte para a casa do seu dono. Volte para a casa de Filemão. Só que o que é bonito na história é que o Paulo escreveu uma carta. E o teor dessa carta para Filemão era: receba o Onésimo de volta. Eu que estou te pedindo, Paulo, pessoa que teve bons momentos contigo e até te apresentou ao Senhor, te apresentou a salvação. Eu estou te pedindo, Filemão, receba o Onésimo de volta. Mas receba-o bem, sem retaliação, sem maldade. Receba-o como se fosse eu mesmo. Diga: Jesus amado. Pois então o escravo foi com a cartinha na mão. Você vai entender no mistério. O que mais diz? Essa história aqui é coisa linda. E fala comigo. Versículo 16. Receba, não como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Versículo 17, leia também. Assim, pois, se me tens por companheiro, mexeu no ego, hein? Se é meu amigo, recebe-o como a mim mesmo. 18, leia comigo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. 19, leia também. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Para aqui um minuto, quero que você compreenda que o mistério está aqui nesses versículos. Pois então Paulo, o teor da carta dele veio dizendo: receba por favor o Onésimo, o fugitivo, receba-o de volta, mas sem retalhar. Nada desse negócio de marcar a testa dele, nada desse negócio de prendê-lo, nada desse negócio de deixá-lo em maus bocados, porque ele agora, ele é um novo homem. Ele agora, ele é irmão no Senhor. Ele agora é uma nova criatura. Eu quero que você o receba, ô Filemão, como se fosse eu mesmo. E mais uma coisa, aí ele ia inspirado na caneta. Mais uma coisa, se ele deve alguma coisa, de acordo com o fundo histórico, afirmam que o Onésimo, para fugir, subtraiu um certo dinheiro do seu patrão. Subtraiu dinheiro. Então ele veio confirmando aqui: se porventura ele te prejudicou em alguma coisa, se porventura ele deixou algum débito, algum furo contigo, coloca na minha conta, mas o receba de volta. Eu não sei se você entendeu o mistério. Nós não estamos só contando historinhas, não. Isso aqui também é um paralelo muito sério sobre a fé cristã, pessoal. Nós tínhamos um débito muito grande. A Bíblia diz em Romanos 3:23,
todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. A Bíblia diz isso. Então todos estavam afastados do Altíssimo. Todos nós estávamos em débito. A partir do momento do pecado de Adão, os demais herdaram essa condição pecaminosa. E o que foi que aconteceu com cada um de nós? Levantou-se um mediador, para então nos comprar de volta. E esse mediador chama-se Jesus Cristo. E ele nos comprou de volta para Deus. Assim como Onésimo voltou para a casa de Filemão, nós podemos voltar para a casa do Pai. A nossa conta, aplauda Cristo, pode aplaudi-lo? A nossa conta foi paga por Jesus. Diga amém. E isso se completa lá em Apocalipse. Olha o preço que você tem. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Isso é precioso. O capítulo é o 5, o versículo é o 9. Então a história escrita na carta de Filemão, ou para Filemão, tem muito a ver conosco, pessoal. Não podíamos pagar dívida, até desejávamos ser livres, até desejávamos esboçar liberdade. Só que quem diz que o espírito maligno quer que a gente seja livre? Não sei se você já viveu o mundo desse tipo de espiritualidade maligna. Os espíritos malvados, quando manifestam, chamam os seus possuidores como cavalos. Você já ouviu isso já ou não já? Chama como cavalo. Então, na fé cristã, aqueles que ainda não estão guardados pelo Senhor e que estão lá no mundo mal, estão escravizados pelo bicho ruim. Na fé em Deus a coisa muda. O Senhor nos dá liberdade. E é aqui que entra algo precioso, antes de continuar a leitura. Você quer saber algo que apaixona o coração de Deus? Quer saber algo que faz com que o coração de um pai mais se regozije em relação ao seu filho? É cada um de nós. Temos liberdade, somos livres e fazemos boas escolhas. Somos livres. Hoje, agora, para o horário do culto, não foi anjo lá na tua casa, um grudou no braço, outro grudou na perna, a mando do pastor, dizendo, vamos para a igreja. Foi assim. Você veio de livre e espontânea vontade. Então, isso alegra demais o coração de Deus. Ele não lhe prende numa gaiola, ele te deixa livre, mas mesmo livre, você escolheu aqui estar. Ah, mas o coração de Deus fica todo prosa. Diga, Deus é bom. E qual o preço? O que aconteceu nesse mistério todo? O capítulo é o 5, o versículo é o 9. Olha o que diz. E cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, está falando a respeito de Jesus, e com o teu sangue, lê esse pedaço por favor comigo, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Diga graças a Deus. Vai entendendo o mistério, pessoal? Pois éramos escravos, escravos até do pecado. E o que aconteceu? Pois o Paulo escreveu uma carta pedindo que liberasse o escravo, porque agora ele era um novo homem, ele voltaria sim para o seu senhor, mas que ele recebesse como se fosse o próprio Paulo. E se houvesse alguma dívida, esse era o teor da carta, que colocasse na conta de Paulo. Quer saber o mistério? O nosso pecado foi colocado na conta de Jesus. A nossa condição pecaminosa foi colocada no lombo de Jesus. E ele pagou direitinho, pessoal. Pagou direitinho. A Bíblia diz que ele foi ao matadouro como
cordeiro mudo, nada falou. E ali, uma das últimas palavras bem foram, e a gente sabe, está consumado. Ele cumpriu, pagou o nosso pecado no Calvário. Aí aqui, pessoal, está dizendo o livro santo, que Jesus nos comprou com preço de... Não, você não entendeu. Vou tentar de novo. Jesus nos comprou com preço de sangue. Pois sabe, quando você vai comprar alguma coisa, tem a etiqueta. Concorda? Tem lá o preço. Você olha, pensa e faz lá os cálculos e fala, ok, está dentro do orçamento e leva. Não é bem assim? Tem etiqueta, tem um valor, tem um preço. Você quer saber qual é a nossa etiqueta? O sangue de Jesus. Pois, pessoal, nunca deixe a sua alma ficar no chinelo. Nunca deixe a depressão bater a tua porta. Nunca deixe alguém te convencer de que o teu valor é pequenino. Nunca deixe, talvez os problemas fazem isso. Talvez as situações adversas mexem contigo. Talvez a perda de um parente muito querido desestrutura a coisa, você fica sem chão. Talvez a perda de um emprego mexe bastante com a sua condição financeira e até emocional. Mas não deixe nem as adversidades roubar seu valor. Na sua etiqueta está escrito, o sangue de Jesus. Você tem valor. Não permita jamais. Pois voltando ao entendimento, aquela carta que foi escrita por Paulo para dar uma libertação para o escravo fugitivo chamado Onésimo, nós também recebemos. A carta que recebemos é a santa palavra de Deus, pessoal. Aqui está a nossa carta de alforria, falando da história, aqui está a lei áurea da fé. Aqui está a nossa libertação. Se o bicho ruim tentar roubar isso de ti, você então responde mostrando a carta. Aqui está, a história diz, princesa Isabel fez isso, aquilo, não sou mais escravo. Jesus fez isso e não somos mais escravos do pecado. Hoje nós podemos ser uma bênção na mão de Jesus. Mais um versículo apenas, você já compreendeu a lição. Diz a Bíblia lá em Coríntios, abra a Bíblia lá. 1 Coríntios capítulo 6. Fomos comprados por bom preço. É o que diz aqui. 1 Coríntios capítulo 6, o versículo é o 19. Algumas lições enquanto você abre. Primeiro, a graça ela é espontânea. O Senhor nos abençoou derramando essa graça. Segundo, precisamos saber que hoje é graça para nós, mas custou um grande valor, que foi o valor do sangue de Jesus. 19 é o versículo, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 20, leia, é o último de hoje, leia. Porque fostes comprados por bom preço. Qual é o preço? Sangue de Jesus, já vimos lá no outro texto. Continue. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Diga, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. O recado de Deus, pode fechar a Bíblia ali para cá, o recado de Deus vem dizendo, pois fostes comprados, fomos comprados, somos livres, o Senhor nos dá essa liberdade. Só que Ele aqui coloca uma exigência para cada um de nós, que venhamos glorificá-lo agora no nosso corpo,
glorificá-lo no nosso espírito. É o mínimo que podemos fazer. É agora estar com a alma perto de Deus. Ele nos perdoa os pecados. A etiqueta nossa é o custo do sangue de Jesus. E diga: Deus é bom. Sentado mesmo, que eu vou caminhando para o final da transmissão, coloca a mão sobre o coração. Pai, ó Senhor nosso, em nome de Jesus eu glorifico ao teu nome agora, porque, ó Deus, grande obra o Senhor fez em nossa vida. Grande obra, Pai, o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Que precioso, meu Pai, é saber que nós somos valiosos, somos importantes. O nosso valor foi, sempre será o sangue derramado por Jesus no Calvário. Meu Pai, que precioso. Obrigado por nos amar. Obrigado, Senhor, por querer tão bem a cada um de nós. Obrigado, ó Deus, assim como Paulo foi um instrumento usado por Deus para abençoar o Onésimo, enviar a fé ao coração de Onésimo, enviar a salvação, e ele recebeu a maior das liberdades, que é ter o Senhor no coração. Pai, pois a carta escrita por Paulo muito assemelha com nossa história. A carta que temos para nós bem diz que o Senhor derramou e pagou um alto preço por cada um de nós, para que hoje fôssemos uma bênção na mão do Senhor. Pai bendito, que a tua graça alcance cada um de nós. Que não venhamos ser maldosos em fazer uso da liberdade de forma errada. É liberdade e não libertinagem. Que a mão do Senhor nos abençoe. Que saibamos tomar as melhores decisões. Que saibamos seguir o nosso caminho e o nosso caminho de fé. É assim que oro. Que a bênção do Senhor alcance tanto aqui na igreja quanto aos amigos em casa, que a transmissão já vai acabando. Segura a sua vitória daí e não deixe o maligno diminuir o seu valor. Mais do que isso, glorifique ao Senhor no seu corpo e no seu espírito. É o mínimo que podemos fazer. Que Jesus nos abençoe. E a igreja diga amém. Amém. Um minuto aqui na igreja, amigo em casa. Eu já vou seguindo ao final da transmissão. Que o texto sagrado tenha falado ao seu coração e não seja mais escravo do pecado. Existe uma carta, existe um livro sagrado que nos garante que Jesus já pagou, e pagou tudo. Você hoje está livre, a condição de pecado está livre também, e seja uma bênção na mão de Jesus. A nossa igreja está na Miguel Patrício de Souza 300. Faça-nos uma visita. Venha. E que Deus abençoe, que você seja mais um desses amigos de fé. Tudo bem? Despeça do amigo em casa aplaudindo a Jesus. Deus te abençoe. Que Deus fale ao nosso coração. Nós temos que receber a vitória do Senhor hoje, todo santo dia que o Senhor nos permitir viver. Persevere. O Pai Nosso ensina: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que o pecado nos afasta de Deus. Deus dá uma oportunidade dela escrever uma nova história. Jesus tem muito para nos ensinar. Precisamos ser semelhantes a Cristo. Levanta a mão e os olhos para o céu e diga: que o Senhor me defenda. Oh Deus poderoso, Tu és bom. Receba essa palavra de Jesus hoje. Jesus sabe o que deve fazer. Confie em Jesus. E todos digam graças a Deus.